TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Está começando mais uma edição do RB Notícias, ao vivo pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje, terça-feira, 23 de março de 2020. 23 não, 24, estou querendo voltar no calendário. São 11 horas pontualmente no Acre. A partir de agora, nós vamos levar até você que está nos assistindo em suas casas, aqui na capital e também no interior, tudo sobre o que o Acre, o que o governo do Acre, o que a Prefeitura de Rio Branco, os órgãos de prevenção à saúde estão fazendo para conter o avanço do coronavírus. Isso mesmo. A doença que está preocupando todas as autoridades. Não é, certamente, a maior praga entre as 5 que incomodaram a humanidade, mas certamente é a que mais preocupa e é a que mais vem causando prejuízo econômico e financeiro, também preocupação tanto às autoridades políticas, às autoridades sanitárias e também à humanidade, à população de um modo geral. Nós temos aqui a presença do secretário estadual de saúde, Dr. Alisson Besteni, que vai conversar com a gente durante 3 blocos. E a partir do segundo bloco você vai poder participar, ajudar a gente a fazer o programa, fazendo suas perguntas pelo WhatsApp, que daqui a pouquinho o Neto vai disponibilizar para você na tela o número, ou os números, melhor dizendo. Seja bem-vindo, doutor Alisson. Prazer recebê-lo aqui. Vamos cumprir o protocolo e não vai ter o tradicional cumprimento, né? Isso. Sinta-se cumprimentado. Obrigado. Da mesma forma, Muniz, a todos que estão nos assistindo na TV Rio Branco, agradecer por esse convite, seu programa. Num momento como o que nós estamos vivendo no mundo, é importante trazer as informações verdadeiras para toda a sociedade acreana, né, para a nossa população do estado todo, que é um momento difícil que o país atravessa, que o mundo atravessa, que nós temos que levar com muita seriedade e responsabilidade sobre essa doença, tendo em vista que tem acontecido no mundo várias fatalidades e nós queremos preservar cada vez mais a população do estado e a população do nosso país. A Secretaria de Saúde Estadual, em convergência com o Ministério da Saúde, vem tomando todas as medidas cabíveis para a gente enfrentar o momento que nós estamos passando com relação à Covid-19. O senhor falou aí 2 palavras importantíssimas, principalmente agora nesse momento: seriedade e responsabilidade. E antes de começar a nossa entrevista, eu vou fazer aqui um apelo a vocês nas redes sociais. Gente, não vamos brincar com coisa séria, não é hora de brincadeira. Vamos agir com responsabilidade, vamos agir com seriedade. Muitas pessoas, eu sei que às vezes as pessoas extrapolam mesmo brincando, mas não é hora de brincar. Eu vi ontem com tristeza nas redes sociais gente brincando com a saúde do presidente regional do PT, Cesário Braga, do líder do partido na Assembleia, o deputado Daniel Zen, e com também o ex-senador Jorge Viana. Os 3 foram infectados com a doença. São vítimas, merecem o nosso respeito, nossa solidariedade. E não é hora de brincadeira, por favor. Não vamos misturar uma coisa com a outra. Todo mundo tem o direito de expressar suas opiniões políticas, ideológicas, mas não é hora. Não, secretário? Isso mesmo, né? Na saúde, a gente sempre costuma dizer, o Sistema Único de Saúde não tem bandeira ideológica, partidária, né? Nem o SUS. Ele é universal, é equânime, é isso que a gente sempre colocou à frente da Secretaria de Saúde. Nós todos somos iguais perante ao sistema de saúde e perante a Deus. Então, as pessoas que foram infectadas, são 17 no total, deve aumentar o número nas próximas horas, infelizmente. A nossa solidariedade, nosso respeito a todos. Secretário, ontem, no início do programa, da segunda edição, eu me referi à UPA do 2º Distrito. Lá é o quartel-general, então, ponto de referência de acolhimento. E eu, por dever de ofício, eu estive lá na tarde de domingo e vi lá um cenário de guerra, secretário. Sim.
Vive um cenário de guerra lá, a coisa não está fácil. Eu não estou aqui fazendo alarde, não estou querendo fazer terrorismo, mas sendo realista. Os servidores que lá estão, secretário, e ainda bem que recebem do senhor o maior apoio moral, o apoio estrutural, mas eles precisam também de apoio psicológico, acredito Sim. que estão tendo, e sobretudo espiritual, porque nós estamos numa guerra. Sim. É o momento de tomar todas as precauções, e aqui eu aproveito para agradecer todos os profissionais de saúde que estão sempre mandando as mensagens para a secretaria, né, para o secretário, dizendo que nós estamos unidos nessa luta. Os profissionais de saúde em todo o país, e no Acre não é diferente. Aqui nós temos bons profissionais capacitados, que estão sendo preparados e preparados para também enfrentar essa doença. Eu estive lá na UPA do 2º Distrito, né, com os profissionais, acompanhando o trabalho, né. A UPA hoje está preparada somente para atender Covid-19. Nós trabalhamos aquela estrutura para que casos graves, né, moderados, pudessem ser atendidos. Lá nós temos uma média de 40 leitos, né, com os profissionais para atender. Nós estamos preparando, se necessário for, inclusive, uma situação de acolhimento para os profissionais lá. Eu já estive conversando com a própria CINFRA para a gente montar lá uma estrutura de campana, né, para que, se necessário for, nós temos lá tanto para a parte de dormitório, para que os profissionais façam a dormida lá, e também a alimentação, banheiros para tomar banho, tudo dentro das melhores condições para os nossos profissionais. A gente já tem esse plano preparado, né? Na verdade, esse plano de ação envolve do cenário mais moderado até o cenário mais grave, né? É isso que a gente tem levado isso em consideração. Mesmo tendo um cenário crítico, a gente vai ter uma estrutura para poder dar assistência para os nossos profissionais. Nesse primeiro momento, a gente aguarda ainda suporte do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde está disponibilizando partes de insumos, né? E também da parte da terapia intensiva, né? Que é os leitos de UTI. E tudo isso faz um conjunto de ações no nosso plano de contingência, que também, junto com o governador Gladys Cameli, desde o primeiro momento que essa epidemia, né, essa pandemia que vem acontecendo no mundo e no nosso país, o governador Gladys colocou toda a estrutura do governo à nossa disposição. Inclusive, nós montamos um comitê organizacional de combate a essa epidemia no estado, onde os secretários, a grande maioria, fazem parte desse comitê para nos dar apoio para todas as categorias, os servidores do estado, mas também para dar apoio em combate a essa doença não venha proliferar no estado como um todo. Não se discute aqui a qualificação técnica deles e muito menos as habilidades. Sim. Eles já estão preparados para isso. Agora, tudo que é novo assusta. Sim. E eles não estavam preparados para esse tipo de cenário. A preocupação, eu conversei com alguns, aumenta à medida em que eles vão para casa. Sim. E levam consigo aquele medo de estar levando para o seu lar a doença. Porque é um momento difícil, onde ninguém quer ficar distante, principalmente nós acrianos, que, né, temos esse carinho uns pelos outros, né, esse amor ao próximo, de o calor humano, né, de estar um abraço, né, de um aperto de mão. E nesse momento é difícil a gente, né, se distanciar das pessoas que a gente mais ama, principalmente dentro de casa, mas esse cuidado tem que ser feito, né? A doença ela é transmitida pelo contato, né? As pessoas que apresentam sintomas, uma síndrome gripal, né, onde tem um nariz escorrendo, uma tosse, né, dor na garganta, possível febre, tudo isso pode ser, né, a Covid-19. E aí o que a gente recomenda é que as pessoas
uma vez com esses sintomas, né, eles façam essa reclusão domiciliar, esperem, né, esses sintomas. Se por acaso esses sintomas vierem a agravar, que procuram uma unidade de saúde, a UPA do 2º Distrito, ela está para receber nesse primeiro momento, né, e casos mais graves a gente vai levar para o pronto-socorro, onde a gente montou uma unidade intensiva. E é um momento que os próprios profissionais, mesmo capacitados, eles têm esse receio. O ideal é realmente quando for para casa, né, ou então se tiver momentos que a gente espera que não chegue, esses momentos da pessoa ter que ficar no ambiente de trabalho por mais tempo, né, devido ao número de casos, a gente dá essas condições, é o que eu falei anteriormente. Se os nossos profissionais que vão estar na linha de frente, se chegar momentos que precisam, dependendo do número de casos, a gente vai ter uma estrutura montada para que eles possam ficar lá sendo assistidos, reclusos na própria unidade. Esse é o chamado plano de contingência. Plano de contingência. Nós temos aí 80 ventiladores mecânicos e 58 leitos de UTI. Isso. A maioria, claro, aqui em Rio Branco, porque a maioria da população está aqui, e também os casos até agora registrados, a maioria daqui de Rio Branco. E os bravos profissionais de saúde. É a nossa estrutura. O que poderia ser feito para melhorar, então, esse atendimento, secretário? Bem, nós trabalhamos, inclusive, nesse plano de contingência, olhando para as regionais de saúde. Né? Dentro das nossas regionais de saúde, as 3 regionais, a do Baixo Acre, Alto Acre e Juruá, a gente colocou as unidades de referência. No caso, aqui do Baixo Acre, nós temos a unidade, a UPA e o pronto-socorro. No Alto Acre, o Hospital de Brasileia, e no Juruá, o Hospital de Cruzeiro do Sul e também a UPA. E nós temos também, nessas regionais, algumas unidades sentinela, que a gente chama, que junto com os municípios, junto com as prefeituras, vão poder fazer esses primeiros atendimentos, no caso, o primeiro contato, para poder encaminhar para essas unidades de referência. Uma vez, casos realmente positivados que necessitam de um isolamento. Porque na maioria dos casos, isso tem demonstrado no mundo inteiro, 80% a 85% dos casos, ele apresenta num grau leve, onde é uma síndrome gripal, que as pessoas precisam entender que essa síndrome é tratada como se trata uma gripe, com repouso, né, bastante líquido, melhorar a imunidade, né? Geralmente tem ocorrido de um agravamento, de um estágio, né, da doença, dessa evolução, em pessoas que têm uma baixa resistência, e isso geralmente tem ocasionado estágios mais graves, que necessitam da terapia intensiva. Então, geralmente pessoas mais idosas, pessoas com doenças crônicas, né, imunossuprimidas, ou seja, que têm imunidade baixa. Então, pessoas com doenças crônicas, como pessoas com problema cardíaco, respiratório, renal, né, hepático. Então, esse tipo de pacientes, eles têm uma criticidade maior. Porque além da baixa imunidade... A gente considera crítico. Então, para que a gente não tenha avanços da doença nessas pessoas, a gente pede que, nesse momento, as pessoas fiquem nesse isolamento para não aumentar o número de contágio em pessoas que têm essa criticidade. Porque o problema, acredito que aumenta mais não só nas pessoas que têm baixa imunidade, mas naquelas que têm poder de reação muito pouco, muito pequeno. Muito pequeno, isso. Por exemplo, então, os que têm doenças crônicas, por exemplo, sim, o poder de reação deles é mínimo. Geralmente ele já tem imunidade porque faz uso de algum medicamento mais forte. Né? Então, pessoas que fazem tratamento oncológico, por exemplo, também têm o uso de medicamentos que diminuem a imunidade. Tem algumas pessoas que não conseguem beber muita água. Sim. E a água é fundamental para você estar resistente, né? Um momento onde, quando você está no estágio inicial da doença, tem se demonstrado em vários casos que a resposta é exatamente isso. É você ter o recluso, o repouso necessário, tomando bastante líquido. Se caso vier a ter alguma febre, tomar o antitérmico, dipirona, paracetamol, e ter aquela reclusão como se faz quando você está gripado, né, com
com aquela que geralmente gera uma moleza, né, que a gente chama no corpo. Então, o ideal é que a pessoa se recupere, né, de forma isolada, né, busque menos contato possível, saiba proteger. O vírus, por si só, no ambiente, sobre uma superfície, ele é fácil exterminado, né, por isso que apenas um lavar das mãos com água e sabão, né, fazer a higiene doméstica, né, nas superfícies da casa como um todo, também com água e sabão ou com álcool, né? Se não for possível, o álcool em gel, água e sabão, e caso possível, passar sempre o álcool em gel ou álcool etílico nas superfícies dos ambientes de casa. Então, isso extermina facilmente o vírus, né? Diferente de outros vírus, como é o caso da própria hepatite, né? De outros, o próprio AIDS em ambientes. O problema é que ele é fácil de se propagar. Né? Agora, o problema dele é que ele, uma vez no organismo, é muito mais rápido. Só para a gente ter, o telespectador ter uma noção mais exata da gravidade do problema, é que nas condições normais, secretário, acredito eu que seria um atendimento na atenção básica, né? E ao mesmo tempo que está na atenção básica, vocês estão disponibilizando o time de elite da Secretaria de Saúde para fazer o atendimento. Sim, na verdade, esse trabalho é feito em conjunto com a Prefeitura do município de Rio Branco, né? Aí no qual eu queria fazer todo o agradecimento também à prefeita Socorro Neri, que com a sua equipe, né, disponibilizou em conjunto com a nossa coordenação para que a gente faça esse trabalho, dando o suporte necessário, né, para a Secretaria Estadual, porque como nós iniciamos a fala, nós estamos num momento de guerra, de crise, e todo o exército, né, o contingente necessário está sendo colocado à frente desse trabalho. Então, não só os profissionais do Estado, que a gente parabeniza, como os profissionais de saúde do município, né, todos esses profissionais que estão envolvidos nessa batalha. Agora mesmo, né, iniciamos a campanha através do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação. Tivemos um grande procura já pelo calendário que foi montado, né? Primeiro os idosos e os profissionais de saúde. Então, já iniciou dia 23, né? E já teve essa procura. Inclusive, a logística que foi montada foi uma logística preparada para que não haja aglomerações de pessoas, né, com o município. Isso foi uma recomendação do próprio Ministério, né, em conjunto com os estados e municípios, para que a gente conseguisse atuar de uma forma que não aglomerasse as pessoas. Então, ontem já iniciou a campanha da influenza, né, da gripe, e a gente tem certeza que ajuda a melhorar cada vez mais a imunidade daquelas pessoas mais idosas. Na prática, como isso vai ajudar a fortalecer esse trabalho de prevenção e combate à doença? Então, a própria vacinação ainda não tem uma vacina do próprio Covid-19, né? E estão se trabalhando estudos, inclusive com medicamentos, né? Como é o caso da hidroxicloroquina, que estão falando bastante, junto com a azitromicina, mas isso foi utilizado apenas em casos muito mais graves, né, nos Estados Unidos. Ainda no país não está regulamentado pela Anvisa. Me parece que estão sendo feitos alguns testes em São Paulo, pelo Hospital Albert Einstein, né, na progressão desse estágio da doença. Também a gente observa que através da Anvisa, a FDA dos Estados Unidos, eles estão começando a estudar uma vacina, mas a previsão é de um mínimo 1 ano, né, para que essa vacina venha sair. O momento mesmo da melhor prevenção, para que você não dissemine, é você ter o recluso social, né, ficar em casa, fazer o mínimo de contato possível com as pessoas para não disseminar, para que a gente não tenha o maior número de casos, para que essa curva epidemiológica não aumente, né? Hoje nós temos 17 casos confirmados que a gente tem um acompanhamento, controle. Apenas um caso que chegou a ter o agravamento, né? Que a paciente foi de convênio, né? Está lá na Unimed. A gente está acompanhando o estado, né? Em contato. E, na verdade, já está com quantos dias, então? Ela já está, ela deu entrada na Unimed dia 21, sábado, né? Então ela não atingiu
o estágio mais complicado, não? Não, ela tá num estágio que a gente considera grave, né? Mais acompanhada. A gente também, como você falou, Muniz, a gente pede que as pessoas tenham todo o cuidado, né? Para inclusive, além de não propagar notícias falsas, né? Cuidado com as pessoas, com as famílias, né? Esse é um momento agora que a gente tem que olhar para o ser humano, olhar para o próximo, né? E isso mexe com todos nós, mexe com as famílias onde tem possíveis casos. E quando você propaga notícias falsas, além de prejudicar todo o andamento de um trabalho, né, em prol da saúde, você também está mexendo com a vida de pessoas, né? E esse é o momento de todos nós, enquanto sociedade, né, pessoas que a gente pensa para o bem do próximo, a gente está podendo estar unido e passando as notícias verídicas. O governo do estado disponibilizou canais, né, de comunicação com a sociedade, o site de notícias do estado tem colocado as notícias verídicas, tem dado o boletim epidemiológico, né, também disponibilizou, através de um número, call center, para poder ter todas as orientações possíveis para essa doença, como procurar o sistema de saúde. Então, nesse momento, a gente, e a imprensa faz um papel fundamental. Aqui eu queria também agradecer e parabenizar, Muniz, não só a TV Rio Branco, como todos os canais de comunicação, né, sites de notícia, a próprio repórter, né, o próprio papel da imprensa tem sido muito, na verdade, séria, com muita responsabilidade, como o momento pede, né? As pessoas têm mandado mensagem, a maioria dos canais, né, e acompanhando, sendo solidário. Então, a gente, além de fazer esse agradecimento, a gente fica muito feliz por mostrar que a humanidade, né, de todos nós, nesse momento, que o mundo pede, o ser humano está disposto a se unir em prol de combater até esse vírus que é invisível, né? Então, o nosso poder é muito, muito forte. Nós já saímos de situações adversas no mundo, né? Se você for olhar historicamente as pestes que já vieram para o mundo, né? Inclusive, próprio a influenza, a gripe asiática, né, a gripe suína, e nós fomos capazes, o Sistema Único de Saúde foi capaz de reverter, né? Então, esse momento com muita responsabilidade e seriedade, nós todos juntos vamos ser capazes de reverter isso tudo. Com certeza. Então, é um momento que a gente pede para todos nós se unirmos e, principalmente nas informações, observar que o governo do estado vem fazendo. Legal. Depois do intervalo, a gente volta para continuar a conversa com o Dr. Alisson Bisteni, e aí você vai poder participar através do WhatsApp. Até já.